Boa tarde. Quinta sessão extraordinária da terceira sessão legislativa da 12ª legislatura. Câmara Municipal, 1º de junho de 2016. Senhores vereadores, daremos início nesta data à quinta sessão ordinária da Câmara Municipal de Rafar. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do termo de presença dos senhores vereadores. Alexandre Ferraz Santolan. Presente. Alexandre Juliano Benatti Giuliani. Presente. Ângela Maria Doniski Barbosa. Presente. Daniela Calil Parranacleto. Presente. José Hilton Tavares de Oliveira. Presente. Luiz Antônio Ferreira Brito. Presente. Marcelo Frederico presente. Marco Antônio Brigatti. Presente. Wagner Antônio Bragaldo. Presente. Com a presença de 9 senhores vereadores, sobre a proteção de Deus, declaro abertos os presentes trabalhos. E, havendo número legal para essa sessão extraordinária, consulto o plenário pela possibilidade de dispensa da leitura da ata da sessão anterior. De acordo com a manifestação dos senhores vereadores, a leitura da ata está dispensada, ficando a mesma aprovada por unanimidade. Solicito à senhorita Kelly que leia um trecho da Bíblia. Boa tarde. Hoje iremos ler Salmo 27, versículos de 1 a 2. Javé é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? Javé é a fortaleza da minha vida. Frente a quem eu tremerei? Quando os malfeitores avançam contra mim para devorar minha carne, são eles meus adversários e inimigos, que tropeçam e caem. Dando prosseguimento aos trabalhos dessa sessão de julgamento, gostaria de registrar a presença do Dr. Vinícius Dornelas, representando o senhor, o prefeito, senhor Antônio César Rodrigues Moreira. Solicito ao vereador Marco Antônio Brigatti, relator da comissão processante, que proceda à leitura... Perdão. O que será lido primeiro? Tá, perfeito. Então, solicito ao senhor Marco Antônio Brigatti, membro da comissão processante, que faça a leitura da denúncia inicialmente e, após, a leitura do relatório final para todos os presentes. A mesa diretora da Câmara Municipal de Rafar. Eu, vereador, abaixo assinado Rodolfo Antônio Minção, brasileiro, casado, portador do RG número 17991-532-0, vereador eleito para o mandato de 2013 a 2016, pelo Partido Popular Socialista. Venho respeitosamente perante a mesa diretora da Câmara Municipal de Rafar, São Paulo, oferecer denúncia contra o senhor prefeito municipal e pedido de instauração de comissão processante, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos. Primeiro, dos fatos. No exercício de minhas funções de vereador, eu, Rodolfo Minson, tomei conhecimento que a Prefeitura Municipal de Rafar, em total desrespeito às normativas ambientais aplicáveis, vem descartando o lixo domiciliar recolhido no município, em área localizada atrás do Centro Cultural Júlio Henrique Rafar. Diante da notícia em questão, eu, vereador Rodolfo Minson, me dirigi ao local dos fatos, onde pude, através de fotos e filmagens, evidenciar que efetivamente está ocorrendo o descarte, armazenamento e soterramento irregular do lixo domiciliar recolhido no nosso município. Conforme as imagens evidenciam, o caminhão de lixo da Prefeitura Municipal, ao se posicionar na rampa de descarregamento e iniciar o transbordo dos resíduos recolhidos do caminhão basculante, que os levará até o aterro sanitário de Iperó. Diversos resíduos sólidos acabam sendo atirados diretamente Eu, vereador Rodolfo Minson, observei e evidenciei ainda que, além da imprópria operação, os resíduos sólidos que permanecem no chão
não são recolhidos e carregados no caminhão basculante, que seguirá seu caminho até o aterro sanitário do município de Iperó, mas são irregularmente amontoados e soterrados por funcionários e máquinas da Prefeitura Municipal. As imagens e fotografias evidenciam também que os resíduos sólidos são soterrados, são irregularmente queimados no local, causando diversos transtornos à população, pois a falta de vigia deixa totalmente vulnerável a esse tipo de ação. É sabido que o local onde os fatos estão ocorrendo não possui qualquer espécie de licenciamento ambiental para a irregular operação de transbordo. Segundo, dos pedidos. Portanto, evidenciado o total de desrespeito à legislação ambiental pertinente, serve a presente denúncia para que, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, seja instaurada a comissão processante, visando a apuração da autoria e materialidade dos fatos objetos desta denúncia. Nesses termos, peço deferimento. Rafar, 16 de fevereiro de 2016. Rodolfo Antônio Minson, vereador. Nesse momento foi lido a denúncia, né? E agora será lido o relatório final da comissão processante. Câmara Municipal de Rafar, Poder Legislativo. Relatório final do relator da comissão processante número 01/2016 da Câmara Municipal de Rafar, São Paulo. Trata-se de denúncia folhas 5 e 7, apresentado pelo vereador Rodolfo Antônio Minson, brasileiro, casado, portador do RG, número 17-991-532, dígito 0. Vereador eleito para o mandato de 2013 a 2016 pelo Partido Popular Socialista. Em face da conduta do prefeito municipal, senhor Antônio César Rodrigues Moreira, a qual configura, em tese, em crime de responsabilidade político-administrativa, definido no artigo 4º, inciso 7º, do Decreto de Lei 201/67, por praticar contra a expressa disposição de lei atos de sua competência ou omitir a sua prática, quando descartou o lixo domiciliar recolhido no município em área urbana, localizado atrás do Centro Cultural Júlio Henrique Rafar, sem licença dos órgãos de defesa do meio ambiente, desrespeitando legislação de controles ambientais. Diante dos fatos, requereu, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno desta Casa de Leis, a instauração da comissão processante, visando a apuração da autoria de materialidade dos fatos. O vereador, diante da prerrogativa que lhe é conferida, apresentou a denúncia em plenário desta Casa Legislativa na sessão de 16 de fevereiro de 2016, requerendo, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno desta Casa de Leis, a instalação da comissão processante visando a apuração da autoria e materialidade dos fatos. O presidente da Câmara, de posse da denúncia, houve por bem colocá-la em votação, obtendo a aceitação de 7 vereadores, a saber, Alexandre Ferraz Fontolan, Alexandre Juliane Benatti Giuliani, Ângela Maria Doninski Barbosa, Daniela Calil Parra Anacleto, Luiz Antônio Ferreira Brito, Marcelo Frederico e Marco Antônio Brigatti. A seguir, o presidente determinou a realização do sorteio para a formação da comissão, dentre os vereadores desimpedidos, sendo que os sorteados para compor a comissão os seguintes vereadores: Alexandre Juliane Benatti Giuliani, Marcelo Frederico e Marco Antônio Brigatti, respectivamente. Presidente, relator e membro. Conforme consta a ata 02 de 2016, da segunda sessão ordinária realizada no dia 16 de fevereiro de 2016, constante de folhas 10 a 22. Diante da aceitação pelo egrégio plenário da Câmara, foi expedida a portaria número 04 de 2016, designando os membros da comissão, conforme constam as folhas 3 dos autos.
A comissão processante deu início aos trabalhos no dia 23 de fevereiro, deliberando a juntada da ata da sessão ordinária, realizada no dia 16/2 de 2016, cópia do jornal O Semanário, edição número 1239, do dia 19 de fevereiro de 2016, e cópia da notícia vinculada no site G1 Piracicaba. Documento estes juntados às folhas 10, 22, 23 e 24 a 27, respectivamente. A comissão também deliberou pelo prefeito, que o prefeito municipal, senhor Antônio César Rodrigues Moreira, fosse notificado nos termos do inciso 3º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruíam para que, no prazo de 10 dias, se apresentasse a sua defesa prévia por escrito, podendo indicar documentos e arrolar testemunhas. Dentro do prazo previsto, o processo, às folhas 33 a 46, juntou a sua defesa e com ela juntou os seguintes documentos: ofício CI número 02/2016, folhas 49, edital da primeira sessão ordinária, dia 2/2 de 2016, 52 a 59, ata da segunda sessão ordinária, 16/2 de 2016, folhas 61, 73. Termo de contrato de prestação de serviços referente à destinação final em aterro sanitário, folhas 75 a 82. Cópia de ciência e notificação, Tribunal de Contas, folhas 81/102. Cópia da Lei 1614 de 2013, folhas 103 a 105, notificações da população sobre entulho, folhas 106 a 111, exemplar de jornais e sites sobre a coleta do entulho, folhas 113 a 122. Esclarecimento sobre a licitação em andamento do processo licitatório, folhas 125 a 130. Na defesa do processado, indicou apenas uma testemunha, assim nominada Sérgio Jesus da Cruz Valêncio Pompeu. A comissão, cumprindo o que se estabelecesse o inciso 3º do artigo 5º da Lei 201 de 67, a letra E, inciso 3º do artigo 27 da Lei Orgânica, elaborou o parecer de admissibilidade ou não da denúncia, folhas 135 a 138. Nesse parecer, a comissão afastou as preliminares erguidas pela defesa e, no final, a comissão opinou pelo prosseguimento da denúncia. Na mesma ata, a comissão deliberou a instrução, marcando a audiência de oitava de testemunha, determinando a intimação do processado e testemunha arrolada, os quais foram intimados às folhas 140 e 141. A audiência foi realizada no dia e hora designados em ata, às folhas 135 e 138, sendo certo que compareceu o processado, acompanhado de seu advogado, Dr. Vinícius de Moraes Félix Dornelas, OAB São Paulo, número 331.641, folhas 148, e a testemunha, senhor Sérgio de Jesus da Cruz Valêncio Pompeu, o qual foi ouvido às folhas 145, 146. No mesmo dia foi lavrada a ata número 03 de 2016, folhas 143, deliberando o encerramento da instrução e a intimação do processado, para que, nos termos do inciso 5º do artigo 5º, do inciso 5 do artigo 5º do Decreto de Lei 201/67, apresentasse as razões de defesa escrita no prazo de 5 dias úteis, a qual foi juntada tempestivamente às folhas 150 a 163 dos autos, sendo que a defesa, novamente apresentada às preliminares, já rechaçadas as folhas 135, 138, e no mérito diz que não cometeu qualquer ilícito que justifique o pedido de cassação do mandato. É o relatório. Encerrada a fase de instrução,
passa esse relator a análise das provas produzidas. Inicialmente, relata que a comissão que dirigiu e pautou seus trabalhos o fez em estrita observância ao processo legal e ampla defesa. Novamente, nesses autos, voltamos a analisar as preliminares arguidas na defesa preliminar de folhas 33/46, bem como as razões de defesa de folhas 150 a 163. A comissão ratifica a decisão já proferida no relatório de folhas 135 a 138. Se não, vejamos. Argumento processado que a notificação de folhas 32 foi de forma genérica, não trazendo todas as informações necessárias a possibilitar o pleno exercício de sua defesa, citando como parâmetro do artigo 250 do CPC, e diante disso, deve a notificação ser anulada e, consequentemente, nova notificação deverá ser expedida, assegurando assim ao denunciado a plenitude de sua defesa. Na análise desse argumento, apesar da notificação não constar os requintes dos princípios do artigo 250 do CPC, e diante disso, deve a notificação ser anulada e, consequentemente, nova notificação deverá ser expedida, assegurando assim ao denunciante plenitude de sua defesa. Na análise desse argumento, apesar desta notificação não constar os requintes dos princípios, repetindo aqui, presidente. Quanto à argumentação que a denúncia não estava dentro do rol das matérias constantes na parte do expediente do dia 16 de fevereiro de 2016, esclarecesse que o vereador denunciante Rodolfo Antônio Minson requereu ao presidente da Câmara Municipal a inclusão de sua denúncia, que foi recebida e votada na mesma sessão. E sobre o fato do presidente receber a denúncia e colocada em votação, não vislumbra qualquer prejuízo ao denunciado. Esclarece, no entanto, que a inserção da ordem do dia é prerrogativa da presidência e o artigo 148 estabelece sobre a sua organização em 48 horas. Porém, como é de conhecimento do denunciado, muitas vezes são remetidos projetos de leis do Executivo e esses são apreciados... Minuto só, senhor presidente. Aqui repete. Então, está aqui. Aqui se continua. Continua aqui para frente. Análise do... Então, mas isso aqui recebe é a mesma coisa aqui? Ó. Começa aqui. Termina aqui. Não, começa aqui. Lê, não, tranquilo, aqui está aqui. Tá? Desculpa, houve um pequeno equívoco. Na análise desse argumento, apesar da notificação não constar os requintes dos princípios do artigo 250 do CPC, no entender da comissão não houve prejuízo ao denunciado, uma vez que apresentou a defesa folhas 33 a 46 dentro do prazo legal e, o mais importante, rebateu a denúncia de forma clara, sem qualquer prejuízo à sua defesa. Acho que é aqui, então. Quanto à argumentação que a denúncia não estava dentro do rol das matérias constantes da parte do expediente do dia 16 de fevereiro de 2016, esclarece que o vereador denunciante Rodolfo Antônio Minson requereu ao presidente da Câmara Municipal a inclusão de sua denúncia, o que foi recebida e votada na mesma sessão. E sobre o fato do presidente receber a denúncia e colocada em votação, não vislumbra qualquer prejuízo ao denunciado. Esclarece, no entanto, que a inserção na ordem do dia é prerrogativa da presidência e o artigo 148 estabelece a sua organização em 48 horas. Porém, como é de conhecimento do denunciado, muitas vezes são remetidos projetos de lei do Executivo e esses são apreciados, às vezes, sem a devida inserção do edital. Porém, são votados nas sessões. O requerimento ou qualquer outro expediente poderá ser feito verbalmente ou até mesmo apresentado
durante a sessão por qualquer vereador, o que foi feito, passando assim a análise dos demais vereadores. Artigo 27, inciso 4º da Lei Orgânica diz o seguinte: de posse da denúncia, o presidente da Câmara ou seu substituto determinará sua leitura na primeira sessão ordinária, consultando o plenário sobre o seu recebimento. Foi o que aconteceu. O presidente, após tomar conhecimento sobre a denúncia, fez ler e deliberou sobre o seu recebimento, não havendo qualquer irregularidade no procedimento. Argumenta ainda que o denunciante, o vereador Rodolfo Antônio Minson, além de apresentar a denúncia, votou para recebê-la, observando mais atentamente a ata da segunda sessão ordinária, juntada às folhas 10 a 22 e 61 a 73, mais especificamente as folhas 15 e 66. Na votação da denúncia, diz o seguinte: protocolo número 40/2016, contendo denúncia apresentada pelo vereador Rodolfo Antônio Minson contra o senhor prefeito com o pedido de instalação de comissão processante. Não havendo discussão a denúncia, é posta em votação, ficando a mesma aprovada por 7 votos a favor. Não há na ata de informações sobre a votação do vereador denunciante, ainda que o mesmo tenha manifestado seu voto. Esse não foi incluído na votação, e, sendo assim, não há razões para o deferimento desta preliminar, afastando qualquer vício na aceitação da denúncia. Desta forma, estão rejeitadas todas as preliminares arguidas, superadas as preliminares, passamos à análise do mérito. A denúncia de folhas 5, 7. Elaborada pelo vereador Rodolfo Antônio Minson, diz o seguinte: tomei conhecimento que a Prefeitura Municipal de Rafar, em total desrespeito às normas ambientais aplicáveis, vem descartando lixo domiciliar recolhido no município em área localizada atrás do Centro Cultural Júlio Henrique Rafar. Disse ainda: me dirigi ao local dos fatos onde pude, através de fotos e filmagens, evidenciar que efetivamente está ocorrendo descarte, armazenamento e soterramento irregular do lixo domiciliar recolhido em nosso município. Juntou provas constantes de folha 7, áudio e imagens, e a comissão solicitou a juntada da reportagem do jornal O Semanário, do dia 19 de fevereiro de 2016, folhas 23. E da edição da reportagem feita pelo site G1 Piracicaba, folhas 24 e 27. Diante destas imagens, ficou demonstrado que o local indicado na denúncia havia descarte, em área urbana, de lixo domiciliar, recolhido pela Prefeitura com o conhecimento do senhor Prefeito Municipal. Segundo o que consta na reportagem, além do descarte do lixo, o mesmo estava sendo queimado, produzindo mau cheiro, prejudicial à saúde pública. As fotos e imagens e a reportagem deixam clara a prática ilegal do governo municipal, o qual não pode alegar ignorância desta prática, uma vez que o local onde o descarte era feito fica próximo ao seu gabinete. A única testemunha, senhor Sérgio de Jesus da Cruz Valêncio Pompeu, ouvida nesses autos as folhas 145, 146, disse o seguinte: que o entulho de obras e vegetal eram depositados no local indicado da denúncia, por falta de opção momentânea, e o que o lixo doméstico, principalmente nas segundas e quintas-feiras, tendo em vista a quantidade maior, eram colocados na concha da máquina retroescavadeira e, posteriormente, na caçamba do caminhão de lixo, que transportava para Iperó. Os resíduos que caíam fora do caminhão eram recolhidos pelos funcionários da Prefeitura e colocados no caminhão. Perguntado se o local tinha licença da CETESB, disse que não tem. O que foi feito, na realidade, foi momentâneo até encontrar o local adequado para o depósito. Perguntado se não há resíduo no local, disse que não garante que há ou não,
Contudo, informa que o local há descarte de lixo feito pela população. Perguntado sobre o entulho, respondeu que a mesma forma do lixo não era autorizado, porém só foi feito por regime de emergência. Em análise, esse testemunho corrobora com a denúncia feita pelo vereador Rodolfo, pois confirma que no local estava sendo depositado entulho de obra vegetal, além do qual também vinham descartando, seja provisório ou não, lixo domiciliar, sem qualquer licença dos órgãos do meio ambiente. O fato de confirmar que a população também faz descarte de lixo no local corrobora com o sentido de que não há gerenciamento no local. Muito menos o local é fechado, impedindo que as pessoas estranhas possam circular neste local. Todos esses fatos dão mostras que o processado não tomou as devidas cautelas do cumprimento da lei ambiental. Se não, vejamos. Na Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, em seu artigo 2º, diz que os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base em alguns princípios fundamentais, entre outros, mais especificamente, estabelece o inciso 3º, que o abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas inadequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente. O inciso 1º do artigo 3º do mesmo diploma legal define que saneamento básico é o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de, entre outras, a limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos, que é o conjunto de atividades, infraestrutura e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário, da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. Para efeitos desta lei, o artigo 7º diz que o serviço público de limpeza urbana e o de manejo de resíduos sólidos urbanos é composto pela coleta, transbordo e transporte dos resíduos, já definidos no parágrafo anterior desse texto. Também a varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana. A Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecendo diretrizes relativas à gestão integrada e o gerenciamento dos resíduos sólidos, incluídos os perigosos, as responsabilidades dos geradores e do poder público. Na Lei Orgânica, em seu artigo 6º, inciso 11º, diz o seguinte: artigo 6º. Compete ao município o exercício de sua autonomia, legislar e prover sobre tudo quanto respeite ao interesse local, suplementando a legislação federal e estadual no que couber, tendo como objetivo o pleno desenvolvimento de suas funções sociais e garantir o bem-estar de seus habitantes, cabendo-lhe, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. 11º. Cuidar da limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destinação do lixo residencial, hospitalar, industrial e comercial e outros resíduos de qualquer natureza. Há informações que este fato não é isolado. Há denúncia junto ao Ministério Público que o senhor prefeito autorizou o mesmo procedimento do descarte de entulho de obras e vegetal e lixo domiciliar à área rural próximo ao bairro Sete Fogões. O não cumprimento de lei pelo processado é uma tônica recorrente, pois o mesmo foi processado em outro procedimento de cassação, processo número 01 de 2015, que por questões técnicas o mesmo foi arquivado no último dia 9/5 de 2016. O artigo 81 da Lei Orgânica diz, artigo 81, são, entre outros, deveres do prefeito: respeitar, defender e cumprir as Constituições federal e estadual,
a lei orgânica do município e as leis do país, e tratar com respeito e dignidade os poderes constituídos e seus representantes. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, opino pelo deferimento do processo para que no final o egrégio plenário da Câmara venha proferir o julgamento no sentido de cassar o mandato do senhor prefeito com o fundamento no artigo 4º, inciso 7º do Decreto de Lei 201 de 67. Este é o parecer. Rafar, 11 de maio de 2016. Vereador Marcelo Frederico, relator. Acompanho o voto do relator, vereador Marco Antônio Brigatti, membro. Desculpa. Voto separado. Vereador Alexandre Juliane Benatti Juliane, presidente da comissão. Com a devida vênia, que eu, em pese o magnífico parecer do excelentíssimo vereador Marcelo Frederico, tenho a dizer que concordo em parte com o relatório da Vossa Excelência nos autos do processo. A divergência do meu voto fundamenta-se apenas no sentido de que, se o prefeito municipal descumpriu uma legislação ambiental, com esta conduta, teria o mesmo cometido crime ambiental, o que lhe caberá pena atribuída pela lei, a qual não nos faculta tal imposição, a não ser pelo devido processo legal judicial, e não um processo político por egrégio plenário. Diante disso, o meu voto é pelo indeferimento e arquivamento do processo, número 1 de 2016, à esfera legislativa, e, por conseguinte, encaminhar cópias dos autos ao Ministério Público Estadual, para que tome ciência e providências da conduta do excelentíssimo prefeito. É meu voto. Rafar, 11 de maio de 2016, vereador Alexandre Juliane Benatti Juliane, presidente. Feita a leitura, cada vereador poderá manifestar verbalmente por 15 minutos, sendo que a defesa terá o prazo de 2 horas para as partes, pois o tempo é corrido. Então, eu vou falar o nome dos vereadores. Os que quiserem fazer uso da tribuna vão se levantando. Alexandre Juliano Benatti Juliane. Não fará uso. Vereadora Ângela Maria Dominique Barbosa. Não. Vereadora Daniela Calil Parra Anacleto. Fará uso da tribuna. Fique à vontade. Terá 15 minutos. Senhor presidente, nobre vereadora, nobres vereadores, em minha atuação como vereadora desta municipalidade, sempre honrei cada ação, como também sempre agi com seriedade e ética, seja em minha relação institucional ou seja em busca de melhorias para Rafar. No entanto, quando saí do meu partido de origem, devido à falta de espaço político e respeito, fui recebida pelo partido atual com a garantia de que deveria seguir minhas convicções e minha ideologia. Foi-me dado o direito de seguir meu trabalho político, inclusive com meus parceiros políticos regionais. Isso demonstrou para mim não somente a grandiosidade desse partido, mas como também a isenção de que o que importa é o município e não simplesmente uma vontade. Meu compromisso sempre foi votar de acordo com minha consciência e responsabilidade, para que eu não me arrependa e não cometa injustiças. Foi assim que agi no primeiro processo e assim continuarei fazendo. Faço minha análise do processo e de consciência, sem deixar que nenhum lado interfira em minhas decisões. Não posso perder minha dignidade. Não tenho nenhuma preocupação em ficar fora da política, mas tenho pavor de imaginar que as pessoas me achem vendida, corrupta, fraca ou covarde. Não sou. E se para ser honesta e justa, eu tiver que desistir da política, que assim seja.
mas com a consciência que fiz o meu melhor e não cometi nenhum crime contra a minha cidade. Quero aqui afirmar que meu compromisso com Rafar continua firme e sério, assim como a minha atuação como parlamentar nesta Casa de Leis, que deve zelar pela legalidade, pelo cumprimento das leis que aqui são aprovadas. Nós estamos vindo de um histórico enorme de descumprimentos de leis, de desvalorização do funcionalismo, de abandono da cidade e, principalmente, de descaso com a população e mau uso do dinheiro público. Esse recap de ruas não me comove a esquecer a falta de remédio no posto de saúde, a ridícula feira do Brás a cada 15 dias, acabando com o comércio local, o descumprimento de leis, como a do plano de saúde, e agora também temos a dos monitores dos ônibus escolares, entre muitas outras. O abandono do cemitério com mato mais alto que alguns túmulos, veículos sucateados que deixam, inclusive, pacientes e funcionários em situações de risco. O dissídio dos funcionários que há 8 anos vem sofrendo brusca desvalorização, pois não é nos dado nem o direito da correção da inflação, o mínimo que se esperava se houvesse uma gestão justa. O mau uso do dinheiro público com compras erradas, como vimos no caso dos envelopes, da carne da merenda escolar, das lombadas feitas, desfeitas e refeitas. Contratação de uma OS, que não estou vendo nenhuma vantagem, a não ser a piora na qualidade do serviço da saúde municipal. E o não pagamento do repasse, que era antes passado para auxiliar a Santa Casa, que nos atende quando não oferecemos o plantão noturno em nossa cidade, também por conta do fechamento da UBS pelo senhor prefeito. Entre tantas outras coisas que o tempo de tribuna seria insuficiente para eu listá-las. Mas seria injusto da minha parte dizer que não houve conquistas. Houve muitas coisas boas também, mas, infelizmente, as mais graves são os descumprimentos legais e descaso que a cidade de Rafar vem sofrendo nesses anos. A única coisa que eu quero deixar aqui hoje registrado é que não estou aqui para servir um senhor. O tempo de coronéis acabou. Ninguém é dono de ninguém. Estou aqui porque fui eleita por pessoas que acreditaram em mim e por eles e por minha família, procuro fazer um trabalho justo, sério, com responsabilidade e ética, para que no futuro eu possa olhar para trás e ter orgulho do ser humano que fui. Não faço acordos políticos para me privilegiar. Não me vendo com trocas de cargos ou hora extras. Não acredito que pelo poder vale tudo. Não será diferente meu posicionamento com quem quer que seja o próximo a sentar na cadeira do Executivo. Ao trocar de partido, procurei aquele que seria justo, ético e democrático em suas ações e decisões. Se tudo isso que está acontecendo, se meu posicionamento é motivo de vergonha e não de orgulho, faça como acharem que devem, pois eu farei o que minha consciência me deixar tranquila. Procurei esses dias que antecederam a sessão, conversar com amigos, familiares e munícipes, para poder ser a mais justa possível em minha decisão de hoje. E até o momento estou refletindo sobre o meu posicionamento. Aprendi com a vida que ninguém suja a imagem de uma consciência limpa. Deixo claro, para encerrar, que meu partido é e sempre foi, enquanto eu estiver como vereadora, Rafar. Obrigada. Gostaria de me desculpar com o vereador Alexandre Ferraz Fontola, que pulei ele aqui na ordem da tribuna. Fará uso da tribuna, vereador? Não fará uso. O vereador José Hilton Tavares de Oliveira, suplente do vereador Rodolfo Antônio Minson. Fará uso? Também não. Vereador Luiz Antônio Ferreira Brito, também não fará uso. O vereador Marcelo Frederico. O vereador Marco Antônio Brigatti já se inscreveu e vai falar. Fica à vontade. Senhor presidente, Wagner Bragalda, nobres vereadoras, vereadores meus pares, Zé Hilton, que hoje aqui ocupa a cadeira do vereador Rodolfo Minson. Muito boa tarde a vocês,
as autoridades aqui presentes, meu muito boa tarde. É bastante interessante, mais uma vez, num prazo tão curto de 3 anos e meio, algumas denúncias relacionadas ao Poder Executivo, ao senhor prefeito César Moreira. Inclusive, na última sessão extraordinária, para apurarmos aqui, nesta Casa de Leis, a denúncia pelo não cumprimento da Lei 1721 de 2014, na qual se referia e que relacionava ao convênio médico Unimed, foi feito o arquivamento. E a fala da nobre vereadora diz que é lógico que nós não temos que ter partido, e que o nosso partido realmente é a população e a cidade de Rafar. Mas o que me causa um descontentamento, e digo isso diretamente à senhora vereadora, foi que mesmo fazendo parte da comissão processante, a senhora não se hesitou em pedir o arquivamento. Então, eu fico aqui indagando sobre alguns conceitos de vida que nós, legisladores, temos referente à cidade de Rafar, ao bem-querer e ao que aqui estamos fazendo nesta tarde, que é julgar mais um processo de irresponsabilidade do Executivo nesse mandato 2013 a 2016. Inclusive, consta também no relatório a denúncia que foi encaminhada ao Ministério Público e que hoje se transformou em inquérito civil público. Inclusive, acredito eu, já com o parecer do jurídico da Câmara, o senhor prefeito ele foi procurado para essa notificação desse inquérito, mas acredito não foi encontrado. E então, eu quero aqui também deixar bem claro que, se não me falha a memória, no mês de maio ou final de abril, no estado do Paraná, um desembargador recebeu voz de prisão por estar jogando lixo em terreno baldio. E analisem vocês, senhoras e senhores, nem mesmo um desembargador está acima da lei. E hoje eu gostaria mais uma vez deixar claro, porque já na minha última fala, no dia 9, quando nós aqui estivemos para votar o arquivamento da denúncia, eu disse que, em momento algum, a pessoa do senhor prefeito César Moreira me incomoda, muito pelo contrário. E nós não estamos aqui para julgar a pessoa senhor prefeito, mas estamos aqui para julgar as atitudes da atual administração. E o que muito me incomoda é estar em nossas mãos para que seja julgado, para que realmente a população saiba que, como nos bastidores muitas pessoas falam, e às vezes falam com propriedade, vereador não serve para nada. E nós devemos baixar a cabeça e aceitar isso como elogio. Porque até então temos a denúncia, a falta de cumprimento de lei. Uma lei que, como eu disse na sessão anterior, um projeto de lei que não foi colocado pela Câmara de Vereadores.
uma lei que partiu do Executivo para ser votado aqui. Só que o descumprimento da lei foi feito, sim, pelo Poder Executivo. Mas isso não vem ao caso. Hoje nós estamos no intuito de apurar realmente e chegar a um denominador comum para que essa denúncia seja votada. Que não, felizmente, por 2 votos contra 1, não foi pedido o arquivamento de mais uma denúncia contra o senhor prefeito. Então, eu quero aqui deixar bem claro, mais uma vez, que julgamos as atitudes do Executivo. Nós, vereadores, somos órgãos fiscalizadores do Poder Executivo. E o que nós estamos fazendo? Mais uma vez, passando a mão na cabeça, fazendo com que, futuramente, novas irregularidades possam aparecer. Não só por esse governo, talvez não por esse governo atual, mas pelos próximos governos. Então, eu fico realmente indignado saber que uma pessoa que jurou trabalhar para o bem-estar da população e que mesmo não tendo licença do órgão compatível, que era a CETESB, usou o descarte em local inadequado. É óbvio que a testemunha de defesa, ela bem colocou que foi colocado provisoriamente. Mas mesmo que se coloque provisoriamente, tem que ter a licença de algum órgão competente. Nós não podemos achar que, porque nós temos algum entulho no nosso quintal, e que não é o dia do caminhão passar na rua, a gente descarta no terreno do vizinho. Está sendo feito provisório também. A gente está usando de um conceito de que não é legal. Estamos infringindo a lei porque o terreno do vizinho não é meu, não é nosso o terreno do vizinho. Embora o terreno onde estava sendo descartado o lixo era sim da prefeitura. Agora, dizer que não tinha responsabilidade, não sabia, é um tanto quanto agressivo para que qualquer um dos menos adotados de inteligência possa saber que houve conivência, sim. Houve conivência ao ponto de acusar as pessoas, os transeuntes que passam por ali, de estar praticando vandalismo. Mas cabe à autoridade do senhor prefeito ter quem cuidar desse local, já que ali estava sendo colocado lixo irregular e que podia acontecer isso aí. E que podia acontecer como aconteceu, de que muitas crianças nas escolas, na creche, veio a passar mal. E eu digo isso com clareza, porque eu tenho neto que frequenta essa creche. E ele ficou com problema respiratório devido à fumaça que acabou inalando nos dias que foi ateado fogo no lixo que ali estava. Agora, cabe a cada um de nós, vereadores, realmente não buscar interesse próprio, não buscar troca de favores, porque, infelizmente, na nossa política atual, a gente vê muito isso aí. Muitas pessoas que se omitem da verdade para se vangloriar e ter um ganho real, ou alguma acolchavo político, como a gente costuma dizer por aí, né? Mas eu digo aqui a cada um de vocês, vereadores, vereadoras, público presente. Infelizmente, não havia a necessidade de chegar a esse ponto. Tinha tudo para ser um governo de uma transparência muito maior. Então, senhor prefeito,
Quando o senhor quiser saber alguma coisa sobre a minha opinião, eu já disse isso aqui em tribuna, fale diretamente comigo. Pois, às vezes as pessoas passam recados e, às vezes, o recado não é como o senhor disse. Uma vírgula, uma palavra, uma letra mal colocada pode mudar totalmente o rumo do elogio ou da crítica. E, mais uma vez, reitero aqui, para que o senhor tenha conhecimento. Contra a sua pessoa, eu nunca tive nada. Muito pelo contrário. Mas contra as atitudes do senhor prefeito, fica aqui a minha indignação por tudo isso que está acontecendo no nosso município. Boa tarde, muito obrigado. Eu não farei uso também da tribuna. Após ouvirmos as palavras dos senhores vereadores, daremos o tempo de 2 horas para o procurador, né, doutor Vinícius, fazer a defesa oral do senhor Antônio César Rodrigues Moreira, prefeito. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde a todos. Senhor presidente, agradeço a palavra concedida a mim por Vossa Excelência, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todos presentes, as autoridades, uma boa tarde a todos. Embora o regimento interno me conceda essas 2 horas, eu prometo ser breve, não vou tomar o tempo de vocês, até porque o caso não é complicado. Parabenizo a vereadora pelas belas palavras proferidas, parabenizo também ao vereador Brigatti, embora discorde em grande parte de suas palavras, até porque, peço desculpas, mas me pareceu que o senhor esteja ofendido com algumas declarações que eu não conheço e que não fazem parte do caso, talvez proferidas pelo prefeito, mas enfim. Vou me limitar aqui ao que consta nos autos. Primeiro, eu montei um breve relato exatamente para ser breve e deixar um pouco mais claro para Vossas Excelências, mas com as palavras do senhor Brigatti, eu me vejo obrigado a destacar alguns pontos. Primeiro, na leitura do relatório final, eu tenho algo interessante que deva ser dito aqui, que embora nas nossas defesas anteriores, uma das preliminares arguidas foi em razão da deliberação, da participação na deliberação do senhor Rodolfo, o denunciante no caso, no momento de recebimento da denúncia. Em todas as decisões proferidas pela comissão processante, rechaçaram, então, como se nós tivéssemos questionados a sua votação. Isso também é uma irregularidade que deva ser levada em conta, sem dúvida, mas, como ficou claro no relatório, isso não gerou nenhum prejuízo, até porque teve uma votação expressiva pelo recebimento da denúncia. No entanto, o regimento interno dessa Casa Legislativa ela veda de forma expressa a participação do denunciante, quando vereador, na deliberação da votação do recebimento da denúncia. E, pela ata, fica claro que, embora ele não tenha participado efetivamente da votação, foi dada a palavra pelo senhor presidente ao senhor Rodolfo, que dela se valeu para questionar, exatamente para falar o teor da denúncia, e isso, querendo ou não, para os vereadores que não tinham conhecimento da matéria, eles acabam sendo influenciados, isso tem que ser admitido por Vossas Excelências. Sendo vedado pelo regimento interno, eu acho que isso é uma legalidade inquestionável e que, certamente, caso não seja declarada por essa Casa Legislativa, eu acredito fielmente que o Poder Judiciário não vai deixar passar. Muito bem, feita essa introdução, eu tenho outra dúvida, na verdade, sobre esse relatório final, no momento em que ele afirma que... Bom, eu vou ler esse breve trecho, não quero cansá-los, é um breve trecho mesmo.
as folhas 170. Diante dessas imagens, ficou demonstrado que no local indicado na denúncia havia descarte em área urbana de lixo domiciliar, e friso aqui o lixo domiciliar, recolhido pela Prefeitura com conhecimento do senhor Prefeito Municipal. Eu queria, sinceramente, entender como, por imagens, a gente consegue comprovar que o senhor Prefeito ele tinha conhecimento desses descartes feitos. Realmente, é uma dúvida que eu tenho e que não consigo esclarecer. Imagino que isso não deva ser levado em conta, porque é realmente improvável e impossível tomar essa conclusão. Outro ponto que eu acho importante destacar é que fica claro as folhas 171, pelo menos ao que consta no relatório, é que, em análise, este testemunho do senhor Sérgio corrobora com a denúncia feita pelo vereador Rodolfo, pois confirma que no local estava sendo depositado entulho de obra e vegetal, além de que no local também vinha descartando, seja provisório ou não, lixo domiciliar, sem qualquer licença dos órgãos do meio ambiente. No entanto, eu estava presente na oitiva da testemunha e pela ata daquela sessão, em momento algum foi dito que a Prefeitura ela descarta o lixo domiciliar lá. O que acontece lá é o transbordo, e ele foi claro ao dizer que os lixos que caem por acidente no local, eles são imediatamente retirados pelos funcionários da Prefeitura. Inclusive, nas imagens, foi questionado que tinha lá um funcionário da Prefeitura no momento, o que comprova que, efetivamente, a Prefeitura estava prestando os serviços. Agora, o momento em que foi tirada as fotos, talvez por má fé do denunciante, tirou a foto antes do funcionário retirar os lixos, e claro que isso ele não colocaria na denúncia. Muito bem. Com relação às palavras do senhor Brigatti sobre o inquérito civil, realmente eu não tenho conhecimento, até porque não consta nada nos autos, então acho que tais alegações devem sim ser desconsideradas aqui, porque realmente não tem prova nenhuma disso nos autos, eu não posso sequer me manifestar de alguma forma que possa defender o senhor prefeito. Bom, então agora eu vou tentar ser o mais breve possível, seguindo aquele roteiro que eu até passei previamente para vocês, para que pudessem ler e formar a convicção de vossas excelências. Bom, não bastassem todas as ilegalidades já apontadas nas últimas defesas que foram apresentadas, no curso do período entre a apresentação dessa última defesa e a presente sessão, ocorreu mais uma ilegalidade, qual seja a decadência do prazo de 90 dias previsto no artigo 25, inciso 6 da Lei Orgânica deste município. Destaco aqui que essa mesma ilegalidade ela foi objeto da denúncia anteriormente, que até Vossa Excelência mencionou, que foi arquivada por existir inúmeras ilegalidades ali, e essa era uma delas. E, novamente, ela está presente nesse caso. O que causa estranheza, eu acho importante a gente destacar, é que na ata da quarta sessão, ata número 416 da quarta sessão da Comissão Processante, número 1 de 2016, Vossas Excelências designam, então, a data para esse julgamento. O que me causou estranheza é que, para marcar essa data, Vossas Excelências justificam, sem a necessidade, imagino até que por já tomarem conhecimento desse prazo, que no finzinho da ata consta, essa ata, desculpa, ela consta as folhas 165. Alerta-se, no entanto, que o denunciado foi notificado no dia 14 de março de 2016, e, de acordo com o inciso 7 do artigo 5º do Decreto-Lei 201, de 67, o prazo final é 12 de junho de 2016. Eu ressalto essa observação para continuar minha defesa no sentido de que a lei é clara que, transcorridos esse prazo de 90 dias sem o julgamento da denúncia, o processo ele deve ser arquivado. Isso não é uma faculdade dessa Casa Legislativa. Isso já é pacífico nos tribunais superiores. Quando transcorrido esse prazo, independente de qualquer situação, seja recesso forense, seja qualquer outro problema, o processo ele deve ser arquivado. Ocorre que, nesse caso, Vossas Excelências destacaram a aplicabilidade do Decreto-Lei 201,
/67, em detrimento da própria lei orgânica do município. E, quanto a isso, eu tenho algumas observações a serem feitas. Por quê? O diploma legal anterior, esse diploma legal, o decreto 201 de 67, ele é anterior à Constituição Federal, de 88. O que conferiu ao município uma particularidade agora de ente federativo, o que antes não era reconhecido. Antes era só a União e os estados. Nesse panorama, então, a gente tem que ressaltar que, mesmo antes do advento da atual ordem constitucional, ou seja, a partir da vigência da Constituição Federal de 88, o Decreto-Lei 201 de 67, ele já previa a subsidiariedade ao prever expressamente: se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Para ficar um pouco mais claro aqui, eu vou citar exatamente o artigo para que Vossas Excelências entendam a que se refere. O artigo 5º do Decreto-Lei, ele dispõe: o processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito: se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Veja, e ressalto mais uma vez, quando ele menciona pela legislação do Estado respectivo, por ser anterior à Constituição, obviamente ele não poderia aqui destacar pela legislação do Estado ou município, porque antes o município ele não era tido como ente federado. Muito bem. Desse modo, então, o rito estabelecido pela legislação estadual, e leia-se nesse caso municipal, ele sobrepõe a ritualística constante no Decreto-Lei 201 de 67. Portanto, ao caso deve ser aplicado o que dispõe a lei orgânica do município, pela sua autonomia para tanto. Muito bem, não restam dúvidas, portanto, que previamente à Constituição de 88, o Decreto-Lei 201 de 67 já indicava que a lei local deveria prevalecer sobre a norma geral, mormente por permitir peculiaridades e refletir os costumes regionais, de modo a aumentar a eficácia social do preceito legal. Pois bem, partindo dessa premissa, as normas constitucionais reconhecem a autonomia legislativa municipal e sua equiparação com os demais entes federativos, sendo nítida a vontade do Constituinte em dotar os municípios de competência para gerir sua organização política administrativa, por meio da lei orgânica, nos termos do artigo 29, caput da Constituição Federal. Como se demonstrará, os prazos consignados no inciso 6 do artigo 25 da lei orgânica do município não foi observado. O artigo 92 da Lei Orgânica do Município de Rafar prevê que se aplica ao processo de cassação do prefeito e do vice-prefeito o mesmo procedimento para a cassação dos vereadores. Com o advento da atual ordem constitucional, e leia-se aqui novamente Constituição Federal, implicou na revogação do artigo 4º ao 8º do Decreto-Lei 201 de 67, pois a matéria passou a ser de competência das leis orgânicas municipais. O que corrobora com esse entendimento, por mim exposto aqui, é um julgamento do Supremo Tribunal Federal, que, em brilhante voto, a ministra Ellen Grace, do julgamento do recurso extraordinário 301.910, eu vou simplesmente destacar um breve trecho do voto, onde fica clara essa revogação, pelo entendimento da Suprema Corte. Os artigos 4º ao 8º do Decreto-Lei 201 de 67 foram revogados pelos artigos 29 e 30 da Constituição Federal de 88, devendo essa matéria ser regulada pela lei orgânica do município. As infrações político-administrativas do prefeito e as faltas ético-parlamentares dos vereadores, ensejadoras da cassação de seus mandatos, não constituem matéria processual, porquanto a cassação tem natureza parajudicial e caráter político-punitiva, e por isso mesmo é de interesse local, afetas as competências da lei orgânica municipal. Vejam, excelências, que a denúncia ela foi recebida na segunda sessão ordinária ocorrida aos 16/2 de 2016. Logo, o prazo para sua conclusão, nos termos do que dispõe o artigo 25, inciso 7,
se esgotará, ou esgotou-se, no caso, no dia 16 de 5 de 2012. Desculpa, 2016. Isso porque o artigo 25, inciso 6, ele dispõe que a conclusão do processo sob pena de arquivamento a conclusão do processo ela deverá se dar sob pena de arquivamento em até 90 dias a contar do recebimento da denúncia. Como ficou destacado no próprio relatório, a denúncia ela, então foi recebida no dia 16 de fevereiro de 2016. Logo, 90 dias contados, esse processo ele já deveria estar encerrado e arquivado por essa Casa Legislativa aos 16 de 5 de 2016. Portanto, todos os atos praticados após o fatídico dia 16 de maio de 2016, incluindo essa sessão de julgamento, são nulos, já que o processo, a partir de tal data, deveria ser remetido ao arquivo nos exatos termos do que dispõe a Lei Orgânica Municipal, portanto, a Lei de Regência. Fato é, excelências, que a decisão tomada no sentido de se prosseguir com o processo em face do senhor prefeito não encontra supedâneo legal sob nenhuma hipótese. Por todo exposto, a fim de ser respeitada a nossa Carta Magna, bem como a Lei de Regência da matéria, e, por fim, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, o prefeito requer preliminarmente, que fique claro, seja reconhecida a decadência do prazo para a conclusão do processo instaurado e, por conseguinte, seja realizado o arquivamento do feito, com fundamento no inciso 6 do artigo 25 da Lei Orgânica do Município de Rafar. Muito bem, superadas essas preliminares, eu passo, então, ao mérito do processo, e aqui prometo ser um pouco mais breve. Caso essas preliminares não sejam acolhidas por essa Casa de Leis, hipótese em que eu admito tão somente por amor à retórica, com relação ao mérito, a presente denúncia também não prospera. Não bastassem os exaustivos argumentos trazidos nas defesas anteriores apresentadas, e que já faz parte integrante desses autos, e cujos argumentos eu ratifico, no dia 27 de abril de 2016, foi realizada a audiência para a oitiva da testemunha rolada pelo senhor prefeito, o senhor Sérgio Jesus da Cruz Valêncio. Oportunidade em que ficou ainda mais evidente que o senhor prefeito municipal, ao constatar o problema, que fique claro, objeto da presente denúncia, adotou todas as medidas possíveis e necessárias para a resolução do problema. Isso se verifica pelos trechos destacados na ata e que corroboram para a tese exposta nessa defesa. E aqui eu tomo a liberdade para fazer a leitura desses trechos, porque, como ficou muito bem destacado no relatório final, tão somente o que prejudicaria e ficou um pouco fora de contexto a nossa tese defensiva, eu me sinto obrigado a ler esses trechos. A testemunha ela menciona aqui que o entulho de obras e vegetal, e que fique claro, são galhos, plantas, e, portanto, não são prejudiciais ao meio ambiente, era depositado no local indicado na denúncia por falta de opção momentânea, e que o lixo doméstico, e aqui eu ratifico o que eu comecei falando aqui, o lixo doméstico, esse sim prejudicial ao meio ambiente, principalmente nas segundas e quintas, tendo em vista a quantidade maior, eram colocados na concha da máquina retroescavadeira e, posteriormente, na caçamba do caminhão do lixo que transportava para Iperó. Os resíduos que caíam fora do caminhão eram recolhidos pelos funcionários da prefeitura e colocados no caminhão. O caminhão do lixo que transportava para Iperó estacionava num funil e o lixo caía direto da caçamba. Quanto ao entulho de construção vegetal, esses não prejudiciais, foram depositados provisoriamente neste local, tendo em vista a urgência da limpeza da área urbana para evitar a contaminação da dengue. Ele menciona aqui também que aproximadamente há 3 meses deixou de depositar os entulhos no local, dando destinação correta. Fique claro que, portanto, as medidas adotadas pelo senhor prefeito elas já vêm tendo sido feitas antes mesmo da propositura da presente denúncia. Então, a alegação de inércia do prefeito ela se contrapõe aqui. Bom, quando perguntado sobre como era feito o depósito de lixo domiciliar em entulhos na administração anterior, a testemunha respondeu que o lixo era depositado em aterro sanitário irregular
e que, posteriormente, nessa administração, foi retirado do local aproximadamente umas 700 toneladas. Vejam, excelências, e destaco aqui novamente, a administração anterior ela deixou um problema imenso para a atual administração. E o senhor prefeito, tomando todas as cautelas possíveis para corrigir falhas posteriores ao seu mandato, agiu de forma irretocável. Sabe-se que retirar de um local aproximadamente 700 toneladas de lixo não é coisa fácil, demanda muito tempo, muita organização. Então, mais uma vez, desculpe novamente citá-lo, senhor vereador Brigatti, mas a alegação de que o prefeito ele tinha conhecimento e de que nada fez não procede. Bom, tal declaração demonstra todo o compromisso e empenho deste peticionário, no caso o prefeito, em regularizar o descarte de lixo no município e o evidente respeito às leis ambientais. Foi perguntado ainda se há ou não resíduo no local, tendo respondido que não garante que há ou não, contudo, informa que no local há descarte de lixo feito à população. Questionado se a administração municipal conscientizou e orientou a população sobre os programas educativos de descarte de entulho e se a prefeitura atuou de forma efetiva, notificando aqueles que descumpriam as regras, respondeu que a prefeitura vem orientando e notificando a população sobre as normas de depósito de entulho vegetal e obras. Por ser ainda recente, há uma certa resistência, porém já notou mudanças positivas de comportamento. A testemunha foi indagada ainda se tem conhecimento acerca de futura contratação pela prefeitura de empresa para efetuar a limpeza total do local. E respondeu que vem sendo providenciada a devida licitação, havendo inclusive a publicação do edital. Informou ainda que, após a devida limpeza, a prefeitura vai criar obstáculos de acesso ao local para evitar descarte indevido por parte da população. Consignou na ata, por fim, que, na opinião da testemunha, disse que o senhor prefeito tomou todas as providências para a limpeza do local. Enfim, diante do que ficou exposto, fica claro que a testemunha corroborou com toda a defesa arguida pelo senhor prefeito, demonstrando a efetiva busca do prefeito pela regularização do problema, assim que tomou conhecimento de sua existência. Aliás, as medidas corretivas começaram antes mesmo da apresentação da denúncia, por parte do vereador Rodolfo Antônio Minson, demonstrando que não se quedou inerte frente ao problema apresentado. Isso posto, verificando a completa inexistência de qualquer ação praticada, ou mesmo qualquer omissão por parte do senhor prefeito, não há que se falar na prática de crime de responsabilidade político-administrativa, nos termos propostos pelo denunciante. A denúncia baseia-se no artigo 4º, inciso 7 do Decreto-Lei 201/67, que assim dispõe configurar infração político-administrativa, praticar contra expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Ocorre que, conforme todo exposto, não há nada que possa ensejar a responsabilização do prefeito municipal nas disposições mencionadas, já que, evidentemente, não praticou nenhum ato contrário à legislação de forma inexcusável, e tampouco se omitiu em resolvê-lo. Isso é importante ficar destacado. Desta feita, quanto ao mérito, a completa improcedência da denúncia é medida que se impõe. Frisa-se por fim, e uma vez mais, que o denunciante, o senhor vereador Rodolfo Antônio Minson, em conversa telefônica com a funcionária da prefeitura, deixou absolutamente claro o verdadeiro motivo dessa denúncia, qual seja, retirar o prefeito do seu cargo, conforme destacado nos autos da denúncia 1 de 2015, já arquivada por essa Casa Legislativa e destacada pelo senhor vereador Brigatti. Eu simplesmente deixei de juntar os autos, porque tenho certeza que Vossa Excelência já tem conhecimento desse áudio. Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade e vislumbrando se tratar apenas de uma desavença política por parte do vereador denunciante, a improcedência da denúncia com relação ao mérito é medida que se impõe com o consequente arquivamento. E na remota hipótese desse plenário entender que houve a prática de algum crime, cabe ressaltar que é nítida a inexistência de crime de responsabilidade, motivo pelo qual
premente o arquivamento do processo de cassação. Não se está aqui a defender que Vossas Excelências se subsumam à função do Poder Legislativo Municipal de Rafar, no tocante à análise do cometimento ou não de infração política administrativa. Mas, no caso em tela, é tão evidente que a conduta imputada ao prefeito não possui natureza de crime de responsabilidade que o prosseguimento do processo se traduz em violação à lei e à Constituição Federal. Com efeito, a Câmara Municipal possui competência apenas para julgar infrações político-administrativas do prefeito municipal. O artigo 91 da Lei Orgânica traz o rol das condutas tipificadas como infrações político-administrativas do prefeito e do vice-prefeito, e que, portanto, autorizam a cassação do mandato. Percebe-se que o inciso 7 do artigo 91 da Lei Orgânica ela possui a redação idêntica ao artigo 4º, inciso 7 do Decreto-Lei 201 de 67, imputado erroneamente ao prefeito municipal. Com relação à conduta, independentemente da legislação aplicada, se percebe que ela não corresponde à infração descrita na denúncia, e que já foi lida aqui pelo senhor membro da comissão processante. A ilicitude propalada, se comprovada, corresponde ao crime de descarte irregular de resíduos sólidos, previsto no artigo 54, parágrafo 2º, inciso 5º, da Lei Federal 9.605 de 98, a Lei de Crimes Ambientais. E veja bem, se comprovada, porque estamos falando aqui hipoteticamente, eu já passei da seara do mérito, estou na competência para julgamento. Em observância ao princípio da especialidade, dado o conteúdo genérico da prescrição normativa contida no inciso 7 do artigo 91 da Lei Orgânica e artigo 4º, inciso 7 do Decreto-Lei 201 de 67, a lei aplicável ao caso é a de crimes de responsabilidade. Desculpa. A lei aplicada ao caso é a de crimes ambientais. Constata-se que a comissão processante utiliza-se de verdadeira ginástica hermenêutica, que com intuitos escusos, com o fito de indevidamente cassar o mandato do senhor prefeito. Nítido que o ilícito descrito na denúncia não configura infração política administrativa, que autorize a cassação do mandato do senhor prefeito, devendo ser processada, se comprovada, mediante ação penal pública junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Portanto, a Câmara Municipal ultrapassou a esfera de suas atribuições ao iniciar o procedimento da perda do mandato com base em notícia de infração ambiental e não político-administrativa. Aliás, esse foi o posicionamento do senhor Alexandre, ilustríssimo vereador dessa casa e presidente da comissão processante, que de forma brilhante reconheceu a incompetência do Poder Legislativo para julgar o presente processo. Sendo assim, todo o processo encontra-se viciado, já que o Poder Legislativo agiu em desacordo com as competências delineadas pelo artigo 29 da Constituição Federal e do artigo 90 da Lei Orgânica. Portanto, requeiro aqui o reconhecimento das nulidades mencionadas e que o processo seja arquivado. Eu quero deixar claro aqui que não deixamos em momento algum de reconhecer a competência dessa casa para o julgamento do prefeito municipal. No entanto, não com base nessa denúncia. A denúncia baseia-se tão somente em imputar ao senhor prefeito a prática de crime ambiental. Logo, não há que se falar em crime de responsabilidade nesse caso, pelo menos não pelo que consta na denúncia e pelo que nós podemos nos defender aqui. Portanto, agradeço a Vossas Excelências pela oportunidade, peço que, no momento que seja proferido o voto, pensem com calma, pensem nas palavras, inclusive, da doutora Daniela, pois ficou bem claro que não há porquê o senhor prefeito ser cassado do seu mandato por uma prática de crime ambiental. Obrigado. Gostaria que os senhores vereadores se manifestassem se querem dar um intervalo ou passaremos diretamente para a votação. Então, de acordo com a manifestação de todos aí,
passaremos à votação. Tá? Para as pessoas que aprovam a denúncia, deverá dizer sim. E os que reprovam a denúncia deverão dizer não. Tá? Solicito ao senhor secretário que inicie a votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Não. Alexandre Juliano Benatti Giuliani. Não. Ângela Maria Doniski Barbosa. Não. Daniela Calilpa Anacleto. Não. José Hilton Tavares de Oliveira. Abstenho meu voto. Luiz Antônio Ferreira Brito. Não. Marcelo Frederico, sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Wagner Antônio Bragaldo. Não. Uma abstenção e 2 votos a favor. De acordo com a votação dos senhores vereadores, nós tivemos o resultado final de 1 abstenção, 2 votos a favor e 6 votos contra. Não atingindo a quantidade necessária para a cassação do senhor prefeito, então faremos o arquivamento do processo. Então, encaminho a secretaria para a elaboração da ata e, devido à comunicação à Justiça Eleitoral, arquive-se. Concluída a leitura, discussão e votação das matérias constantes da pauta do expediente de hoje, declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Obrigado e boa tarde a todos.